Olá, transcendentes! No vídeo de hoje você vai entender a quinta lei hermética, o quinto princípio do Kybalion, que é o princípio do ritmo. Por que é importante que eu aprenda esses princípios? Por que você está fazendo essa série de vídeos sobre isso? Se você não sabe, segundo o Kybalion, nosso universo é regido por algumas leis, que seguem alguns princípios. Por que nós precisamos entender? Porque senão nós vamos acreditar que nossa vida é um mero acaso e que nós não temos controle nenhum sobre o que acontece, que nós somos apenas marionetes de todo um sistema. Então, as leis universais, elas servem para que você entenda e diga, opa, isso aqui está acontecendo na minha vida por conta desse princípio da lei. Isso daqui está acontecendo por conta desse outro princípio. E baseando-se nisso, você poder utilizar esse princípio para poder iluminar e aumentar a sua consciência, expandir os seus conhecimentos, expandir a sua consciência e assim mudar a sua realidade. E hoje, não menos importante, é o princípio do ritmo. Então, se você já gosta desse tema de vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que você seja avisado toda vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal. Se você quiser se tornar membro do canal, só ir aqui embaixo, tem o nomezinho Seja Membro do lado do nome do canal. E você pode ser membro e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, lives, enfim. Também vai ajudar o canal a continuar divulgando conteúdos de expansão de consciência. Me segue também nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo, para que você possa me acompanhar também, os conteúdos do meu dia a dia, enfim. E não esquece de entrar no grupo gratuito que tem aqui embaixo, de transcendentes. Você não tem noção do quanto de conhecimento que tem naquele grupo. Compartilhamento de conteúdos, de vídeos, compartilhamento de e-books, todo tipo de conhecimento que você pensar tem nesse grupo. Todo tipo de pessoas que falam sobre espiritualidade, pessoas que relatam as suas experiências, dicas, tudo mais tem nesse grupo. Então, se você quiser entrar num grupo de transcendentes, você vai se sentir em casa, é só clicar no link que está aqui na descrição. E sem mais enrolação, vamos logo para o tema do vídeo, que é a lei do ritmo. Eu costumo dizer que a lei do ritmo é uma das principais leis, se não a principal lei hermética. Por quê? Porque é a lei que, se você entender e souber aplicar, você alcança a iluminação. Você consegue sair de toda essa matrix e alcança o estado de ser, de consciência pura, que as pessoas chamam de iluminação. Então, essa lei é uma lei que, se você compreender, com toda certeza, você vai conseguir transcender a mente de forma mais rápida, que esse é o intuito do canal. Então, o que diz a lei do ritmo? A lei do ritmo diz que tudo no universo trabalha através de oscilações. Assim como as marés dos oceanos vêm e vão, assim como o sol nasce e desce. A lei do ritmo diz que tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem um alto e tem um baixo. Nada está parado no universo. Tudo está em ciclos. Tudo é como se colocasse uma analogia que o universo é um pêndulo. E essa lei ela funciona da seguinte forma. Uma hora o pêndulo está aqui em cima, outra hora o pêndulo está aqui desse lado. Uma hora ele está em alta, outra hora ele está em baixa. E aí nós ficamos à mercê desse movimento pendular do universo. Quando ele está em alta, nós ficamos alegres, felizes, animados, mas na mesma intensidade que ele fica em alta, ele vai ficar em baixa, porque é uma lei. Não tem como fugir dessa lei. Não existe esse negócio de dizer assim, só se tem felicidade na vida, só tem momentos bons, só existe prazer, tem como eu criar uma vida somente de prazer? E isso não existe, porque existe a lei do ritmo. Uma lei que diz que nada permanece instável, nada fica no mesmo lugar, porque tem oscilações, assim como a batida dos nossos corações, assim como as marés, assim como tudo que é cíclico, tudo muda. Você já percebeu que às vezes você está numa animação tremenda que você não sabe nem de onde vem? Você fica lá naquela animação, sentindo aquele prazer, aquela suposta felicidade, e basicamente no outro dia vem uma maré depressiva na mesma intensidade. Ou seja, o universo ele trabalha nessa compensação.
Por isso que você tem que ter muito cuidado quando você vai para um lado. Existe a lei da polaridade, que eu já falei aqui, não sei se você lembra, que existe a polaridade, uma polaridade supostamente negativa e uma polaridade supostamente positiva. Nenhuma nem outra é lugar de se morar. Por quê? Porque o universo ele tem um ritmo. Não existe eu simplesmente escolher uma polaridade e ficar para sempre lá. Não existe isso. Por quê? Porque as duas polaridades, de um jeito ou de outro, em algum momento, vão se tornar negativas para mim. E o que é que a lei do ritmo ela diz? Como eu sei que o universo ele trabalha nesse movimento pendular, o que é que eu preciso trabalhar? Será que eu preciso seguir esse pêndulo? Será que se eu seguir esse pêndulo eu não vou sofrer mais? Será que no momento em que ele estiver aqui, onde eu estiver passando por algumas coisas maravilhosas, incríveis, quando ele estiver aqui eu não vou sofrer? A ponto de que quando eu estiver no sofrimento, que eu não vou ver a hora dele voltar para o outro lado, porque eu não aguento mais o sofrimento? A lei do ritmo, ela explica que nós precisamos passar de forma amena por esse movimento pendular do universo. E como nós fazemos isso? Por exemplo, segundo a lei da polaridade, se você está triste, você pode ir para outra polaridade, que é da polaridade do ânimo, né? Da alegria. Só que se eu quiser sempre permanecer na alegria, eu vou ficar viciada nessa emoção. Eu vou ficar viciada nessa sensação de falsa felicidade, né? Que é aquela que eu tô triste, aí eu pego o caminho da alegria. Vou fazer alguma coisa que me dê prazer, aí eu vou para lá. Se eu permaneço lá, é como se cada vez eu estivesse procurando mais e mais motivos para ficar aqui. E aí o que acontece? Ah, Mônica, mas então não é bom eu sair da tristeza para a alegria? É bom você estar na tristeza, ressignificar aquilo e ir para o caminho do meio, ir para o caminho do equilíbrio. Se você quiser toda hora sair da tristeza e vir para cá, você vai ficar sempre viciado e dominado por aquela emoção. Você vai querer só fazer coisas que te mantenham aqui. Só que no universo existe a lei do ritmo, não tem como você fugir da lei do ritmo. Uma hora você vai estar aqui por pura compensação. Tudo que gera muito prazer para você, uma hora vai gerar muito sofrimento. Por isso que as pessoas que estão sempre na busca daquela busca desenfreada pela felicidade, pelaquela falsa felicidade, pelo prazer, que na verdade é o prazer, o que acontece? Na mesma intensidade, elas voltam lá para a depressão, lá para o marasmo, lá para a melancolia. Porque a lei do ritmo trabalha da seguinte forma. Suponhamos que o universo tem um pêndulo, tem aqui a parte do meio, essa parte aqui de cima e essa outra parte, certo? Tem uma parte do meio bem aqui. Se eu pego essa parte do meio e jogo ela bem aqui no alto, ou seja, eu tô cheio de dopamina, cheio de prazer. Quando eu solto, ela vai para o outro lado da mesma intensidade. Do mesmo jeito que se eu ficar muito triste aqui, quando eu soltar, que o pêndulo começar a voltar, vir para cá, que ele vai ter que vir por compensação, eu vou procurar isso. O meu corpo vai me pedir para que eu tenha um prazer gigantesco. Aí é onde as pessoas começam, é aqui nesse lugar que as pessoas saem da depressão. E aí, pela lei do ritmo, elas têm a necessidade de sentir um grande prazer. Elas precisam sair daquele buraco. Elas têm que sentir um prazer a qualquer custo. E aí, o que elas fazem? Vão para o outro lado. Aí existem pessoas que quando chegam aqui vão buscar comida, bebida, cigarros, só coisas que o que quer que seja que vai trazer muito prazer para elas, elas vão querer ficar aqui, porque elas não querem voltar para essa grande tristeza. Então elas vão procurar algo na mesma intensidade, só que para gerar um grande prazer. Só que elas não vão conseguir se manter aqui, por quê? Porque pela lei do ritmo, para compensar, o cérebro vai querer uma grande tristeza novamente. E aí o que acontece? Elas não conseguem se sustentar aqui. Quando o pêndulo volta, elas voltam novamente lá para a tristeza. Sempre fica nessa. Por isso que as pessoas viciadas, por isso que as pessoas depressivas, ansiosas, raivosas, elas estão sempre oscilando. Elas estão sempre oscilando porque elas estão sendo usadas pelo pêndulo do universo por não saber como funciona. E por achar que eu tô triste,
eu tenho que ficar alegre. Se eu tô triste, eu tenho que buscar prazer. Porque uma coisa que você não sabe é que as pessoas confundem prazer com alegria sobre-humana. Essa alegria sobre-humana não tem nada a ver com esses polos aqui. Não tem nada a ver com esse ritmo aqui. A alegria sobre-humana, ela tá aqui, no meio, no caminho do meio. E a única forma de você sair desses dois polos é quando você tá aqui nesse polo e entende o que você tem que aprender aqui. Por que você tá nesse lugar aqui? O que tá te mantendo aqui? Porque conforme você vai resolvendo as suas questões, você vai vindo, descendo mais um pouco. E esse universo vai continuar no movimento pendular. Só que você não vai ficar toda hora acompanhando esse movimento. O que vai acontecer é que quanto mais você aumenta a sua consciência e expande, quando você está no padrão, no patamar, no polo, você vai descendo nessa escala e vindo para esse caminho do meio. A ideia não é que você aprenda aqui e venha para esse outro lado e fique aqui para sempre. Não, porque esse lado também vai te causar sofrimento. É que você entenda que você não precisa ser um escravo nem da tristeza e nem da falsa alegria e nem do prazer. Você precisa ressignificar tudo que quer te manter aqui nesses dois polos para que você possa ir aumentando a sua consciência, vindo para cá para o meio, ressignifica, e você vai aumentando a sua consciência a ponto de você não ser mais afetado pela lei do ritmo, porque a lei não vai deixar de existir. Não vai. Agora, o que vai acontecer é que quando você ressignifica tudo que quer te manter em um dos polos, você vai expandindo a sua consciência a ponto de você apenas virar um observador da realidade, que é quando você atinge o tal amor incondicional, a vibração do todo. Quando você atinge a vibração do todo, você sai do domínio da lei do ritmo. Então, nesse caso, Mônica, a lei do ritmo é ruim? Tudo pode ser ruim se você não souber utilizar. Ela é necessária, talvez por motivos que a gente hoje não consiga entender e compreender, por conta da nossa consciência muito pequena, nem um pouco expandida, talvez a gente não consiga entender o porquê que a lei existe. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que ela existe e ela não vai deixar de funcionar. Uma hora o teu comércio vai estar vendendo bastante, outra hora o teu comércio vai cair um pouco as vendas. Essa é a lei. Só que se você, na hora que o seu comércio cair um pouco as vendas, você ficar desesperado e começar a fazer besteira, uma hora ou outra você vai fechar o seu comércio. Do mesmo jeito que se você acreditar que o ano inteiro o seu comércio vai vender muito bem, e aí você pode se endividar, você pode comprar casa, carro, apartamento, várias coisas confiando que o seu comércio sempre vai estar lá em cima, porque não vai estar. É a lei do ritmo. Isso você vê em todo lugar. Quantas vezes você não já percebeu que uma loja vende mais no final do ano, em outros momentos ela volta para o outro lado, aí daqui a pouco vem de novo uma data comemorativa, começa a vender, daqui a pouco cai as vendas. É como se fossem as batidas do nosso coração. Fluxo, refluxo, fluxo e refluxo, fluxo e refluxo. É normal, é natural, é uma lei universal. Você não tem como fugir dessa lei. O que você pode fazer, aliás, você não tem como fazer com que a lei pare. Eu vou expandir tanto que a lei vai parar. Não, a lei vai continuar funcionando. A questão é como você pode transcender para que você não seja sempre manipulado por essa lei. Quando tá tudo bem, você vai ser manipulado a ponto de ser jogado lá para cima junto com a lei. Aí daqui a pouco volta e você vai ser jogado de novo com a vibração pro outro lado da polaridade. E você vira uma marionete. Você fica completamente viciado nesse movimento de estar aqui em cima ou nesse movimento de voltar para cá. Aí quando chega aqui, você não quer mais, você não quer ficar aqui, você não quer ficar no sofrimento, você não quer ficar na dor, você vai procurar o quanto antes. Aí o que você vai fazer? Você solta a bolinha do pêndulo na mesma intensidade de tristeza que você tá e ela vai para cá. Aí quando chega aqui, você vai ter que fazer alguma coisa para manter você aqui. E aí é onde começam os vícios. É onde as pessoas começam a ter aquela falsa felicidade. Já aconteceu com você? Eu vou dar um exemplo bem cotidiano. Já aconteceu com você de um dia
Você ir para um barzinho com seus amigos, você vai lá e aí se diverte, tem aquela falsa felicidade, bebe, pá, não sei o que, dança, brinca, gasta dinheiro. Quando é no outro dia, bate uma depressão, uma ressaca moral em você. A lei do ritmo funcionando. Você não vai ficar aqui sempre. Não vai. Mesmo que você queira sempre ficar aqui, no alto, no alto, no alto, a sua tentativa de permanecer aqui, uma hora vai te jogar com tudo pro outro lado. Por causa da lei. Não tem como fugir da lei. Agora tem como eu transcender a lei. A lei vai continuar funcionando. É a mesma coisa que, por exemplo, você está no mundo e o mundo está cheio de conflitos, certo? Esses conflitos vão acabar? Não necessariamente. Sempre vai ter, em alguma instância, em algum patamar de conhecimento, de consciência, vai ter um conflito. Só que você tem que transcender a ponto de não ir para um lado nem para o outro. Aquilo não lhe influenciar. É a mesma coisa de, por exemplo, uma pessoa chega para te dar um presente, uma coisa que tu gosta muito e vai te deixar muito feliz. O que seria o certo? O certo seria quando você ganhasse esse presente, você agir como se não é que ele fosse desinteressante, mas é aquela coisa, tanto faz eu ter como não. Se você tem essa cabeça de tanto faz eu ter como não, você não vai ficar com uma alegria gigantesca porque ganhou e nem vai ficar com uma tristeza caso alguém leve o seu brinquedo de volta, alguém roube, o seu brinquedo quebre. Então, essa é a questão. Quando a pessoa atinge um certo patamar de consciência, ela não fica mais à mercê da lei do ritmo. Porque quando ela entende que ela não pode sentir um prazer muito grande por uma coisa, porque aquele prazer, no mesmo impacto, vai gerar um sofrimento nela. Ela tem que agir com naturalidade, com neutralidade. Essa é a lei que nós temos que aprender a se manter. É na lei da neutralidade, que é para que a gente consiga transcender. E como é que eu consigo fazer isso, Mônica? Por que você disse que essa lei é a lei que vai me ajudar a iluminar? Porque é com essa lei que eu vou aprender como resolver as minhas questões para que eu não passe muito tempo numa polaridade e nem muito tempo na outra. Para que eu simplesmente vá aumentando e expandindo a minha consciência, para que os problemas que acontecem aqui ou as coisas boas que acontecem aqui não me influenciem mais. Mas, Mônica, não seria bom eu ser influenciado por uma coisa boa? Não. O que é que você chama de coisa boa? O que é que você chama de coisa boa? Talvez o que você chame de coisa boa seja uma coisa que te dá prazer. Por exemplo, as pessoas dizem assim, eu me sinto feliz quando eu como. Mas será que ela se sente feliz ou ela está buscando prazer na comida? Será que ela sente realmente a felicidade ou ela simplesmente sente um prazer em comer? Porque se ela sentir prazer, talvez ela vá se viciar em sentir prazer. E ela vai comer cada vez mais. É isso que traz o vício, né? É porque eu não quero sentir tristeza, eu não entendo a lei do ritmo, eu não sei que ao mesmo ponto que eu sinto prazer, eu vou sentir uma tristeza. Igual aquele ditado popular que a mãe da gente falava, que dizia assim, não ri não, que se você rir demais, amanhã você vai ficar triste. Aqueles ditados que as pessoas falam sem saber o porquê e qual o significado disso, mas faz todo sentido. Se você não entender a lei do ritmo, quando você elevar demais para uma polaridade, saiba, como compensação, vai acontecer de você estar no outro dia super triste, super mal, porque não vai ter nada que te mantenha aqui mais. Porque você se entregou àquele êxtase. Essa é a questão. É igual quando a gente está apaixonado. Você conhece uma pessoa e você se apaixona, fica aquela coisa, aquela quentura, fica aquela... Você não conhece a pessoa direito, mas tá lá, você não consegue mais ficar sem a pessoa. No começo é aquela maravilha. Quando passa aquela sensação que o ritmo do universo, sempre tem a lei do ritmo, que vai tentar compensar aquilo, geralmente aquele relacionamento vai ser abusivo, aquele relacionamento vai... Preste atenção, se você... Num dia você não já se apaixonou tanto, e ficou ali naquela paixão maravilhosa, e pouco tempo depois aquilo virou um relacionamento super tóxico e abusivo. É diferente de um relacionamento que começa com serenidade.
que ele transcende a paixão, porque sabe que a paixão é uma hipnose, sabe que a paixão é algo que pode trazer um malefício, pode não, vai trazer de alguma forma. Então ele espera passar aquela questão, vive ali, com serenidade eles vão trabalhando as questões e aí resolvem casar, resolvem se juntar, resolvem ter filhos. Teoricamente, quando o relacionamento começa na serenidade, ele vai oscilar muito pouco. Pense assim, na mesma intensidade que você sente prazer, quando o pêndulo voltar, ele vai sentir tristeza, angústia na mesma intensidade. Só que se você não está mais nessa intensidade toda, você vai trabalhando para se manter cada vez no caminho do meio, você vai descendo a escala. Então, quando você está aqui, que o pêndulo voltar, olha o tamanho da tristeza que você vai ter, já não é mais bem aqui, já é bem aqui. Aí você aprende mais um pouco e desce mais para o meio. Então, quanto mais você aprende, quanto mais a sua consciência se expande, menos você se torna vulnerável à lei do ritmo. Menos isso vai ter impacto sobre a sua vida. Então aprenda, o que nós precisamos aprender como ser humano? Aprender a viver na neutralidade. Não é ficar triste, calado toda hora. Isso é tristeza, não é sobre isso. É sobre não ter emoções. A neutralidade, o que eu entendo como neutralidade, é o tanto faz. Pronto, essa é a palavra que vem para mim de forma mais forte, assim, é o tanto faz, é o viver no tanto faz. Só que eu viver no tanto faz com bom humor. Eu sei que é um desafio para o humano fazer isso, mas esse é o trabalho que nós precisamos fazer. Todo esse caminho aqui, toda essa série de vídeos para te explicar como é que funciona as leis universais, é para que você saiba utilizar para expandir a sua consciência, elevar a sua consciência, porque os grandes sabem fazer isso. E você está sendo utilizado por essas pessoas. Você está sendo manipulado por essas pessoas a todo instante. Só que se você souber disso, você não vai mais ser. Não é que essas leis vão parar de existir para você, mas você vai transcender as leis. Você vai transcender os efeitos dessas leis. Entende? É isso que você vai transcender. As leis universais mostram que nós criamos a nossa realidade, ela ensina como é que a gente faz para fazer isso, só que ela diz, se fizer assim é prejudicial. Se fizer assim, talvez você vai criar uma realidade que você não queira. Independente de ser a polaridade boa ou ruim, talvez em algum momento você crie uma realidade que você não queira. Então, o caminho, eu te ensino como elas funcionam, mas não é para você seguir exatamente aquilo que a lei manda. É para que você possa transcender a lei. Ou seja, a lei vai continuar existindo. Só que eu não posso me manipular, não posso ser manipulado por essa lei. Eu vou dar até um exemplo. É igual Jesus. Suponhamos que Jesus ele fosse esse cara que ele transcendeu a mente, ele transcendeu isso, ele conhecia as leis universais e com isso ele transcendeu pelo amor genuíno que ele sentia, a vibração com o todo, a união com o todo que ele tinha. Então, com isso, podia estar caindo 10 mil à direita dele, 10 mil à esquerda dele, mas ele não seria atingido. Essa era a questão. Não é que ele não seria morto, que ele não seria sofreria um arranhão, que ele não levaria chibatadas, que ele não levaria chicotes, mas aquilo não ia fazer ele sofrer e nem qualquer coisa que acontecesse jamais deixaria ele eufórico de felicidade, de animação, porque ele era neutro. Ele sabia que do mesmo jeito que a tristeza era passageira, a falsa alegria também era. Então, se você sabe que uma coisa é passageira, por que você vai se prender? E tem pessoas que dizem assim, como eu sei que é passageiro, eu vou aproveitar. Só que essa questão de aproveitar, você não sabe que o seu cérebro vai se viciar nisso. Tem gente que diz assim, eu vou aproveitar aqui, enquanto tá acontecendo coisa boa na minha vida, que eu sei que vem já um problema. Aí ela fica aproveitando. Só que quando chega o problema, o que acontece? Ela não quer lidar com o problema. Porque ela estava tão viciada aqui no bem bom, que quando chega o problema, ela não quer resolver. Quando o universo dá aquele movimento pendular, ela não quer resolver.
Então ela vai fazer de tudo para sair daqui e voltar para cá novamente. Aí esse é o mal. Esse é o mal. Entendeu? Então a ideia é: sai disso. Nós precisamos transcender a mente. Nós precisamos sair da manipulação dessas leis. De como as pessoas sabem e entendem essas leis e usam isso a favor delas para nos manipular. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender, começar a entender como é que fica nesse caminho aqui do meio, que é para a gente começar a transcender, e aí esses movimentos do universo não influenciarem mais a nossa vibração. A gente precisa sair, transcender isso, sair disso, virar um nada e um tudo ao mesmo tempo. Que é para que nós é que possamos utilizar a nossa vibração a fim de ajudar aquilo que está embaixo. Então vamos recapitular. A lei do ritmo diz que tudo é cíclico, né? Vamos dizer assim, que tudo tem um movimento, tudo tem um fluxo e um refluxo, tudo que vai e volta, tudo tem altos e baixos, tudo. E nada foge dessa lei. A lei existe. Se é só na terceira dimensão, se é em todo o universo, não se sabe. Mas o que se sabe é que nós sofremos interferência dessas leis aqui na terceira dimensão. E a ideia dos conhecimentos do Kybalion vai fazer que a gente transcenda isso. Porque só a gente entendendo as leis é que a gente consegue transcender isso. E a gente não vai conseguir evoluir sem entender. A gente não vai conseguir iluminar, né? Se perceber esse ser iluminado que nós já somos em alguma instância, nós nunca vamos conseguir isso, essa percepção, se a gente não conseguir transcender essas leis universais. Entender e transcender. Transcender o que faz com que a gente seja usado por essas leis. Por alguém que sabe utilizar e por alguém que faz essa manipulação acontecer. E o único caminho para isso é o caminho da neutralidade. Não é o caminho de ficar num polo e ir para outro, de permanecer num polo bom e sair de um suposto polo negativo, não. É saber que eu não posso ser influenciado por essas leis. É igual uma árvore. Uma árvore tem hora que ela está frutífera. Se a árvore, no momento em que as folhas dela começassem a cair, e ela dissesse: ai, tô parecendo morta, ai, não aguento, vou morrer aqui, vou me despedaçar. Não. Quantas vezes você já olhou para uma árvore e jurava que ela estava morta, só que na verdade ela estava passando por um processo apenas, e aí quando foi lá na primavera, ela começou a criar flores de novo? É mais ou menos isso. A árvore não está nem aí se ela vai ter flor, se ela não vai ter, se ela vai ter fruto, se ela não vai ter. Ela sabe que vai chegar um momento em que ela vai ter fruto, e ela sabe que vai chegar um momento em que ela vai ficar sem fruto e sem folhas. Vai parecer morta, mas ela não está. Isso não afeta, ela não fica chorando, fazendo birra, gritando, matando os outros. Ela não fica ali soltando veneno. Ela não fica ali: ah, que raiva que eu tô de estar sem plantas, sem flores e sem folhas. Ela não fica que nem a gente, né? Ela simplesmente, ela fica como sendo árvore. Ela sabe que só precisa esperar o tempo em que ela vai florescer. E se ela não florescer mais, tanto faz para ela também, porque ela estava continuando sendo árvore. Então é isso que a gente tem que entender. Aceitar esses princípios na nossa vida e saber que nós não podemos ser influenciados por eles. Nem pelo que é bom e nem pelo que é ruim. Porque tudo, em última instância, vai trazer sofrimento para nós. Certo? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha entendido. Eu juro que eu tento passar o mais simples possível para que as pessoas possam entender. Porque eu, no começo da minha jornada, eu ia ver os conteúdos das pessoas e eu ficava: meu Deus, não estou entendendo nada. É muito filosófico. O que isso significa? E aí, de tanto ficar relendo e relendo, lendo e relendo, vendo outras abordagens, foi que eu disse: eu vou falar da minha língua, para ver se se eu consigo ajudar alguém. E esse é o intuito. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, manda para um amigo, compartilha nos seus grupos, divulga o nosso trabalho para que o YouTube possa mandar para mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.